Meus irmãos, bom dia, meus amigos, amigas, boa terça-feira, que Deus abençoe a todos nessa terça-feira, que o Senhor nos dê um dia cheio de paz, de alegria, de bondade e da unção do Espírito Santo nessa manhã, para nós podermos passar o dia, né? Deus me deu uma palavra nessa manhã e eu quero estar compartilhando com vocês nessa manhã maravilhosa. Eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 4, aonde Jesus foi tentado, conduzido ao deserto, ser tentado pelo Satanás, né? Então está escrito assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram aos anjos e os serviram. Aí aqui no 12 diz assim, ó: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon é a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, das nações. E o povo, assentando em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí aqui está assim, ó, os primeiros discípulos de Jesus. Aí quando Jesus foi batizado nas águas, foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Aí então aí ele voltou, né? Aí foi na terra de Zebulon, aonde ele foi na terra de Zebulon e na terra de Naphtali, que foi a terra que Isaías profetizou, né? No começo da Bíblia, Isaías profetizou. E aí aqui no 14 já disse aqui que aí então, aí Jesus, depois de tudo isso, Jesus começou a pregar, né, o evangelho.
Aí quando Jesus começou a pregar o evangelho, os discípulos, né? E Jesus andando junto do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele ali já estava pregando, convidando discípulos para acompanhar ele, para pregar o evangelho, né? Que ele ia ensinar a ser pescadores de homens, né? Pescadores de alma. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, um barco com seu pai Zebedeu, e consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seguiu para seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, e ensinando nas ruas e nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles o curava. E seguia uma grande multidão de gente de Galileia e de Decápolis, de Jerusalém e Judeia, e de além do Jordão. Amém? Então, esses são o texto que eu li da palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 4, né? Que fala sobre a conversão de Jesus, né? Sobre o preparamento de Jesus, porque Jesus começou a pregar com 12 anos, né? É a palavra de Deus. Mas aqui no livro de Mateus, aqui quando ele foi batizado nas águas, que o João Batista batizou ele, aí ele recebeu, né, o Espírito Santo, e aí ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí Deus permitiu, né, que acontecesse isso, para ver, igual Deus faz conosco hoje, né, para ver se Jesus estava preparado para prosseguir, né, e aguentar o que viria sobre a vida dele dali para frente. Então ali ele começou a pregar o evangelho, e aí veio os discípulos, né? Ele começou a pregar, os discípulos foram largando tudo que eles faziam e acompanhando Jesus, né? Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, né? Então ali eles foram largando as profissões deles e acompanhando Jesus, né? E foi acompanhando Jesus. Então, aí Jesus foi pregar o evangelho, né? Jesus pregou o evangelho, curou as enfermidades e salvou muitas almas. Muitas pessoas seguiam ele porque gostavam dele, mas muitos seguiam ele somente para que estava vendo o que ele estava fazendo ali, né? Queria matar ele. Então assim foi. Jesus, ele foi uma pessoa, ele foi e ele é até hoje, né? Uma grande exemplo de vida para nós, né? Porque hoje não tem Jesus aqui na terra para fazer o trabalho, a pregação, para ganhar alma para Jesus, mas tem os discípulos que somos nós, né? Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que pregar o evangelho, né? A toda criatura, né? Então nós temos que pregar o evangelho, não podemos nos calar, não podemos
ficar de braço cruzado, né? Porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo escolhido. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Hoje eu não estou muito boa, eu estou com um pouco de falta de ar. Eu não sei se é a mudança do tempo, então eu não estou podendo falar muito. Eu estou com um pouco de falta de ar. Mas em nome de Jesus, eu oro e peço a Deus que cai por terra, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar e nos livrar de todo mal desse mundo. Amém, meus irmãos? Fique com Deus. Deus vos abençoe cada um e nos dê força para nós poder caminhar e vencer esta batalha. É tempo de guerrear, É tempo de nós estarmos firmes no caminho de Deus. Não desistir nunca, Desistir nunca de falar da palavra de Deus, do Evangelho. Muitas das vezes vem assim uma coisa na gente, que muitas das vezes a gente quer parar de falar de Deus, mas a gente não pode falar, não pode parar, nós temos que continuar, É tempo de nós agora ficar mais firme nos caminhos de Deus, Ficar mais firme pregando a palavra do Senhor, porque a gente não sabe até quando, meus irmãos, vai esse tempo, Nós estamos aqui e a palavra de Deus, ela fala assim que nós não devemos pensar no dia de amanhã. O que nós temos que fazer para Deus tem que ser hoje, porque o dia da manhã só pertence a Deus. Nós muitas das vezes nós fazemos plano, O homem faz plano, mas Deus, os planos nossos não é os planos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, Às vezes nós pensamos uma coisa para nós